Sabe que eu tô com vergonha agora? Porque eu tô aqui com vocês. Seguinte, você deve estar achando esquisito isso aqui. Na realidade, o ambiente que você tá aqui é um ambiente de live. Só que minhas lives eu não faço aqui. A cor do layout aqui tem um pouco a ver com a plataforma que eu faço live, tá? É meio roxo, sabe? Sabe onde é? Eu vou deixar o link lá na descrição. Esse aqui é o primeiro vídeo do Guia do Desenheiro das Galáxias. Aliás, gente, o pessoal do chat que não tá sabendo, eu escolhi esse nome, tá? O nome vai ser Guia do Desenheiro das Galáxias. E eu vou ensinar vocês basicamente a colorir um desenho em 5 passos. Vocês vão usar só 5 camadas, vão ser 5 passozinhos rápidos. Vocês vão conseguir colorir qualquer coisa que vocês quiserem, incluindo vitrines do Nerdcast, que é basicamente assim que eu faço a cor das vitrines do Nerdcast. Então, bora lá então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer um desenho rapidinho de alguma coisa aqui pra gente poder colorir, certo? Ó, agora a gente já tá com o esboço pronto. E eu vou fazer uma line art rapidinho aqui pra gente ter a nossa camada da line art pronta, tá? Essa camada ela vai ser importante porque a gente vai usar ela pra fazer nossa base de cor, pra fazer todo o resto. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, esse é o primeiro passo, é criar uma layer abaixo da sua line art, tá vendo aqui? A gente tem uma layer da line art. Vamos renomear ela aqui pra gente ficar com ela certinho. Line art. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de base de cor. E essa layer ela vai servir para você colocar todas as cores que o seu desenho vai ter. Por exemplo, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer uma line art mais fechadinha, que nem essa que eu fiz, por exemplo, como eu trabalho com coisas que tem que sair bem rápido, se eu fizer toda a minha line art fechadinha assim, eu consigo vir aqui, clicar com a varinha mágica em volta do meu desenho, tá vendo? E eu consigo dar um Ctrl Shift I no Photoshop, porque ele vai selecionar o inverso do que eu acabei de selecionar, tá vendo? Então eu vou ter a seleção do que tá dentro da minha line art. Aí eu venho aqui na minha base de cor e eu coloco uma cor que eu já sei que vai ter no personagem ou no objeto que eu tô tentando colorir. Por exemplo, esse cara aqui, a gente vai fazer ele com cor de pele aqui. Então, a gente vai preencher aqui, ó, com cor de pele. Se você segurar o Alt e o Del, você consegue preencher com a cor que tá no primeiro plano aqui, tá vendo? Ó? Se você apertar Alt e Del, você consegue preencher aqui, ok? Com a sua base de cor aqui, você vai começar a definir quais vão ser as cores que você vai usar no seu desenho. Por exemplo, a gente pode fazer esse cara aqui com cabelo um pouco mais grisalho. Aí você vai fazer o seguinte, como isso aqui é uma camada em que você não quer que ela vaze para fora, você vai trancar ela aqui, tá vendo? Aqui no Photoshop, nessas opções aqui, a primeira delas, se você deixar o mouse em cima, ele vai mostrar aqui o nome, ó. Bloquear pixels transparentes. Você vai clicar nela e quando você pintar dentro dessa camada aqui, nada que tem pixel transparente vai ser pintado, tá vendo? Ó? Então, a gente vai deixar essa camada travada durante todo o processo de escolher as cores do desenho. A gente vai fazer esse cabelo grisalho. Eu, particularmente, gosto de usar a ferramenta Lasso Tool para poder, tá vendo? Preencher o meu desenho. Porém,
Se você gosta de usar o brush, se gosta de vir pintando, pode pegar o brush e vir pintando. O importante é você conseguir separar uma cor da outra, tá vendo? Ó, e aqui vai preenchendo. Eu vou fazer com laço tool, mas você entendeu o que tem que ser feito. Então, o jeito que você se sentir mais confortável, manda bala. Agora você tá com a sua base de cor pronta. Você deve ter reparado que eu coloquei aqui também uma corzinha no fundo. Essa corzinha aqui eu não coloco ela junto com a cor do personagem, tá? Então ela vai ser uma camadinha que a gente vai ignorar. Eu vou trancar ela aqui. Se você clicar nesse cadeadinho, você tranca a sua camada e nada que você fizer com essa camada vai funcionar. Inclusive você pintar em cima dela, você tentar mover ela, você tentar excluí-la. Vamos lá, estamos com a base de cor fechadinha aqui, do jeito que eu mostrei pra vocês aqui, com uns pixels transparentes. E agora a gente vai fazer uma nova camada, que é a camada de sombra de ambiente. Essa sombra de ambiente, ela é basicamente uma sombra que não é direta. A gente tem uma sombra direta, que são as sombras que estão sendo formadas no nosso rosto pela nossa fonte de luz mais próxima. E a gente tem uma sombra do ambiente, que é, por exemplo, um gradiente grandão que ele vem da sua luz mais difusa. Então, o que é que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Você vai pegar uma cor, eu sempre gosto de usar esse roxo aqui. Você vai criar uma nova camada e você pode colocar o nome de sombra 1, por exemplo. Você vai pegar essa camada chamada sombra 1 e você vai colocar em multiply, certo? Aí você colocou essa camada em multiply, você vai pegar e você vai clicar entre a camada da sombra e a camada da base de cor e você vai transformar isso numa máscara de recorte, tá vendo? Tudo que você fizer dentro da camada de sombra, ela vai ficar dentro do limite aqui, ó, da sua base de cor. Você vai ver isso na prática agora. A gente vai pegar a nossa corzinha aqui. Eu vou usar esse roxo. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Eu gosto de usar um pincel bem difuso, com gradiente bem grande assim. E eu venho e eu vou aplicando a minha sombra devagarzinho no desenho assim, ó. Tá vendo? Você pode usar também a ferramenta gradiente aqui, ó. Se você vier aqui no balde de cor, clicar com o botão direito, tem a ferramenta degradê, não é gradiente, ferramenta degradê, mas eu gosto de usar o brush porque eu tenho mais controle. Belezinha? Você vai ficar com uma camada mais ou menos assim, tá vendo? Você pode também vir apagando ela um pouco, pega o brush lá, transforma ele numa borracha também, ó. Tá vendo? Vai ajustando do jeito que você achar melhor. Essa sombra aqui, ela parece que não faz muita diferença, mas ela faz sim, porque ela traz o destaque do que você está desenhando para a área que supostamente tem que ter mais visibilidade, que no caso é o rosto dele. Então, ó, tá vendo como a gente já ganha um pouquinho mais de destaque só dessa área tá mais iluminada? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aquela camada de sombra projetada. Essa é aquela sombra que eu falei para vocês, que ela é formada pela luz batendo no volume do nosso rosto, por áreas do nosso rosto, e formando sombra, certo? Então você vai criar uma nova camada aqui, que nem eu fiz. Pode colocar o nome de sombra 2, lembrando que é bom que você deixe seu arquivo do Photoshop organizado, tá? Pra você não se perder depois, apesar que a gente vai fazer tudo aqui com 5 camadinhas, belezinha, bora lá. Então, sombra 2, e nessa aqui que você vai se divertir, tá? Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira delas é uma mais demorada. Mais demorada por quê? Porque você vai vir com a sua ferramenta aqui, que você quiser usar. Por exemplo, se você quiser usar o brush, você vai vir com ele aqui e você vai adicionando devagar a sua sombra, tá vendo? Lembrando que você vai usar a cor que você escolheu. Eu escolhi esse rosa aqui. E você vai colocar a sua camada em multiply. Não se esqueça de colocar a camada em multiply, tá? Porque ela vai mesclar melhor a cor que você tá colocando com a cor que tá embaixo da sua base de cor. Legal. Tá vendo aqui? Você vai fazer a sua sombra na mão, tá vendo? Ó, você pode colocar ela na mão, ou você pode fazer com laço tool, que nem eu tava fazendo. Você pode vir pegar a ferramenta laço tool
e você vai criando a sombra do jeito que você quer. Você pode preencher ela de novo, que a gente tava fazendo antes, tá vendo? Ó? Ou você pode pegar ela, passar a sua... criar aqui a área que você quer preencher, vir com aquele brush maior, um gradiente, e você cria um degradê maneiro que, ó, dá uma outra cara pra sua sombra. Agora, essas maneiras de fazer, elas levam tempo porque você vai ter que vir colocando sombra por sombra. Se você for o tipo de pessoa que já tem os fundamentos mais arretados, se você tiver uma boa base, o que é que você pode fazer que é o que eu faço? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar a sua camada de multiplicação aqui e você pode vir com o brush novamente, do mesmo jeito que a gente fez aqui, sabe? Você pode vir com ela aqui, ó. Marcar bem o desenho. E daí, ao invés de você usar o laço tool ou o seu brush para você adicionar sombra, você vai usar o seu brush para adicionar luz. E é isso que eu gosto de fazer. E é por isso que eu acho que eu consigo fazer as ilustrações tão rápido, porque eu não fico pensando na sombra, eu fico pensando na luz. Eu só venho aqui, adiciono a minha área que eu quero recortar de luz, ó. Venho com a borracha grandona, tá vendo, ó? Um gradiente, e eu só apago. E pronto. Você tem luz e sombra, os dois com degradê e os dois funcionando bem, tá vendo, ó? Vamos fazer aqui no rosto pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Como já começa a ficar com um pouco mais de cara de luz e sombra, como você consegue perceber melhor que esse degradê aqui, ele deixa a sua luz e a sua sombra mais interessantes. Bora lá, vamos fazer o resto aqui. Bom, e quando você terminar de colocar a sua sombra projetada, você vai perceber que você ficou com algo parecido com isso. Pode ser que tenha ficado diferente, caso você tenha feito ele pensando na sombra. Mas ó, se você quiser deixar o desenho que tá assim ainda melhor, você pode fazer o seguinte. Você pode usar a ferramenta borrar do Photoshop para você deixar isso aqui com um contraste entre sombra dura e sombra mole, que eu vou chamar assim, porque eu tô no meu canal. Eu gosto de chamar de sombra mole. Você vai pegar aqui a sua ferramenta borrar e você vai usar ela para fazer, olha só, um contraste entre sombra um pouco mais dura, vamos deixar essa sombra um pouco mais dura, com a sombra um pouco mais mole. Olha só como faz diferença. Cara, vai dizer que essa mesclada aqui na sombra não dá outra cara pra parada, velho. Essa mistura do cel shading com o soft shading aqui, cara, deixa o desenho muito mais fluido. Ó, por exemplo, olha como tá feio aqui, tá vendo? Essa transição aqui dessa sombra do rosto dele. Quando eu mesclo, ó como fica muito melhor. Tá vendo? Ó.
Bom, agora a gente já tá com a nossa camada da line art, a gente tá com a camada da sombra 2, com a nossa sombra projetada, a gente tá com a camada sombra 1, com a nossa sombra do ambiente, e a gente tem a nossa base de cor que tá servindo pra gente fazer tudo isso. Lembrando que você pode usar a sua base de cor também para você separar as cores, tá? Ela serve basicamente para isso. Por exemplo, se você vai fazer a sombra só do cabelo, você vem aqui na sua base de cor, usa a sua varinha mágica aqui e você vai ter a seleção só do cabelo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer a sua sombra mais no estilo pintado, assim, ó, por exemplo, ó, usando o brush pintando assim, ó, se você tiver só a seleção dela, você consegue pintar só dentro da camada só dentro da área do cabelo, tá? Agora que você já tá nessa etapa aqui, eu vou fazer uma coisinha que dá aquele pontinho assim que você olha e fala, ah, melhorou, era isso que tava faltando, que é a luz. A gente colocou a sombra aqui, agora a gente vai dar uma trabalhada na luz. Eu gosto de usar uma cor um pouco mais clara e pouca coisa amarelada. O que você vai fazer? Mesma coisa, aquele brush grandão que eu gosto, bem gradiente, você vai criar uma camada por cima das suas sombras, tá vendo, ó? Aqui, ó, se é sombra 1, sombra 2, e a camada aqui, que você vai chamar de luz. Joga ela por cima, coloca ela em overlay, eu gosto de usar overlay. Você pode testar as mesclagens aí, tá? Tem várias mesclagens aqui. Pra mim, a que funciona melhor é o overlay. Você vai vir aqui, em cima do seu desenho, você vai vir em cada parte do cabelo, do rosto, tudo. Você vai selecionar essa parte aqui na sua base de cor, vai voltar na camada de luz e você vai aplicar o degradê da luz, deixando a direção da onde está vindo a sua fonte de luz ali. No caso, eu quero que ela venha daqui, tá vendo? Ó? Ela vai estar vindo dessa direção aqui. Então, eu vou fazer todas as minhas pinceladas focadas nesse lado aqui. Agora, eu vou voltar lá aqui na minha base de cor. Vou pegar a seleção aqui do rosto e vou continuar jogando aqui, ó lá. Beleza, agora eu vou vir aqui na roupa, né? Não se esqueça de fazer em todas as áreas do rosto, tá? Do dente e tudo mais. Beleza, você vai acabar agora com uma ilustração parecida com essa. Tá vendo que agora você consegue ver exatamente de onde a luz está chegando? A gente tem a luz vindo dessa direção aqui, ó. Mas, agora, só desse jeito aqui já funcionaria. Dá pra dizer que funciona. Porém, você consegue perceber que a nossa luz está sobrepondo a nossa sombra e a sombra tá ficando um pouco rosada, tá vendo? O ideal é que, conforme você tem a luz mais forte, ela vai formando sombras mais pesadas, sombras mais fortes. Não tem como a fonte de luz que a gente tem aqui tá clareando a sombra que ela tá fazendo, entende? Você só tem uma sombra sendo clareada por uma segunda fonte de luz. Então não teria como a gente ter essa sombra aqui mais clara conforme a luz está mais próxima ali da área da sombra. Então a gente vai vir aqui na nossa sombra projetada, vai clicar com o botão Ctrl e clicar na miniatura. Quando você usa o Ctrl e clica na miniatura, você consegue uma seleção de tudo que está dentro daquela layer, tá? A gente tem exatamente a seleção da nossa sombra, toda a sombra, tudo, tá tudo aqui. E daí só vai ficar vazado o que tá transparente. Você vai vir aqui na camada de luz novamente e você vai simplesmente deletar a luz de dentro da sombra e você vai acabar com algo parecido com isso, tá vendo? Agora a gente tem a nossa luz e a nossa sombra separadas. Olha que belezinha. Então eu tenho, ó, se eu tirar aqui a minha luz, a minha sombra, você consegue ver um pouquinho da luz aqui, tá vendo? Se eu tirar a minha sombra, a minha luz, você consegue ver só a sombra. Quando eu coloco os dois juntos, eles se complementam, tá? Então a gente tem um desenho que aqui já dá pra dizer que ele tá um pouco finalizado, hein? Uma coisa que eu gosto, particular minha, eu gosto de deixar a minha sombra, depois que eu já tenho a minha luz e tudo mais, eu gosto de deixar a minha sombra um pouquinho mais clara, assim. Eu gosto de diminuir um pouquinho o tom dela, porque dela fica um pouco mais acinzentada, ela mescla um pouquinho com a cor do desenho, mas isso vai de pessoa pra pessoa. Coisas que você pode fazer nessa etapa pra brincar, mano, vai brincando com a cor da sua sombra, tá vendo, ó? Ó, eu usei o roxo, mas talvez esse azulado aqui fique mais legal, ó, assim ficou maneiro, não ficou? Você pode aumentar a saturação, tá vendo, ó? Aqui,
pegando a sua sombra aqui, dando um Ctrl U, você abre o matiz e saturação. Ou Hue e Saturation em inglês, se o seu Photoshop for em inglês. E aqui você consegue aumentar a saturação, consegue trocar aqui e você vai dando uma outra cara pro seu desenho, tá? Eu vou pegar e vou puxar isso aqui um pouco mais pro roxo aqui, ó, que a gente consegue um resultado legal. Então, o que você pode fazer agora? Pode finalizar aqui e falar, legal, Randall, olha aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5 camadas. São 5 passos, a gente concluiu o tutorial aqui, porém... eu vou dar um 6º passo maneiro aqui, que é o que eu sempre faço e que sempre dá outra cara pro desenho, que é... Não vou fazer isso, foda-se. Antes da próxima etapa é o seguinte, segue a dica da galera aí do chat e deixa o like aqui no vídeo e se inscreve. Se você tá gostando do conteúdo, se tá gostando desse tutorial, se tá ajudando você, se você chegar no final desse vídeo aqui com uma ilustração bonita aí e você não der o like, vai cair seus dedos, não posso fazer nada. Bora lá. Que é o highlight, o realce de luz. Você vai criar uma camada por cima da sua line art. Você vai colocar o nome dela de realce. Ou highlight. Eu gosto de colocar highlight, mas... nossa, que gringo. Nessa camada aqui, você vai usar branco. Essa camada ela vai servir para você colocar pequenos pontos de luz que estão sendo refletidos de maneira mais objetiva. Sabe? Por exemplo, sabe quando você tem... vou usar um exemplo aqui agora. Presta atenção. Tá vendo meu nariz aqui, ó? Você tá vendo aqui bem na ponta do meu nariz? Você tem um pouquinho de branco. Esse branco é o branco da lâmpada que tá bem aqui em cima, que tá refletindo na ponta do meu nariz. Tá vendo aqui dentro dos meus olhos? Tá vendo aqui dentro dos meus olhos? Que você tem essa bolinha branca? Isso aqui é um highlight também. A gente vai fazer isso. Bora lá. Nosso foco de luz tá ali no topo. Então, vamos adicionar nosso highlight aqui. Nosso highlight aqui. Certo? Se você quiser brincar, você pode dar uma marginalizada. Adicionar uns guerigueres. Onde você consegue colocar uns highlights que ficam legais? Eu gosto de colocar um highlight aqui no nariz. Do mesmo jeito que tava ali no meu nariz ali. Eu gosto de adicionar aqui. Eu gosto de fazer um mega highlight do lado do nariz aqui. Porque ele realça bem a narega. Aquele famoso highlight do lado do olhinho aqui, sabe? Aqui assim, ó. Nossa pele às vezes é oleosa. Essa camada de óleo que tem na nossa pele acaba causando essas areazinhas mais claras com esse focozinho de luz, tá vendo? Bom, não vamos exagerar também. Não vou colocar muita coisa. Ó, eu gosto de fazer uns fios de cabelo assim, ó. Olha a diferença que faz. Tá vendo? Se você souber trabalhar bem o highlight, você consegue fazer esse foco de luz ficar ainda maior. Você consegue dar ainda mais realismo pro desenho. Porque nele você consegue colocar uma textura. E essa textura acaba deixando a pele... Você pode colocar a pele um pouco mais porosa usando o highlight, sabe? Colocar uns pontinhos ali. Tudo isso vai depender do quanto tempo você quer gastar na ilustração. Nesse caso aqui, a gente quer fazer uma coisa que seja um pouco mais rápido. Então a gente vai manter ele assim. Vamos começar só a dar uma trabalhada aqui agora no fundo. Colocar um degradezinho maneirinho aqui só pra gente encerrar. E é isso. A gente tem um desenho finalizado usando a camada de realce, a line art e as camadas de sombra e luz. Que são 2 camadas de sombra, uma camada de luz e a nossa base de cor. Então são basicamente 5 passos. Com realce são 6, certo? Pra você dar aquele tchanzinho. Aqui já daria pra dizer que tá finalizado. Eu gosto de colocar o realce porque realmente fica melhor, fica mais bonitinho. E é muito fácil. Depois que você cria um processo que funciona pra você e você vai fazendo ele sempre, isso vai ficando cada vez mais rápido. Agora, pode ser que você esteja assistindo o vídeo aqui agora e você reparou que o seu resultado não ficou tão legal quanto esse. A sua sombra talvez não tenha ficado tão maneira, ou o jeito que você usou a luz também não ficou muito bom. Isso aqui que eu passei pra vocês aqui agora é basicamente um macete. São uma ordem de layers e algumas dicas para vocês poderem chegar num resultado parecido com esse, mas nada do que vocês fizerem aí, usando camada, usando ferramenta, usando brush, usando action, o que vocês quiserem usar, nada vai substituir os fundamentos, que é basicamente o que eu usei para criar a luz e sombra aqui. Se você não tiver seus fundamentos, se você não tiver uma base ali na sua ilustração bem estudada, se você não estudou bastante sobre isso, vai ser difícil chegar num resultado desse, sabendo onde colocar cada sombrinha, sabendo onde colocar cada luz.
E sabe aonde que você pode estudar fundamentos, pode estudar ilustração, pode estudar até 3D? Você pode estudar na Unhide. A Unhide é tipo um Netflix de cursos, tem muito curso maneiro lá, tem um curso específico para fundamentos, tem um curso de storytelling para você poder criar cenários que conversam com os personagens, tem curso de criação de personagens. Se você é o tipo de pessoa que gosta de pegar itens, pegar histórias e criar personagens em cima disso, tem um curso específico só pra isso. Tem curso pra você que às vezes fica travado e não sabe o que vai fazer. Ai, o que eu vou desenhar hoje? Tem um curso específico pra você soltar a sua criatividade. Tem cursos muito legais na Unhide. E o mais interessante de tudo é que, se você fizer a sua assinatura, você tem acesso a todos eles, tá? Então, faz o seguinte, desce lá na descrição do vídeo e pega o link pra você conhecer os cursos. E se você gostar, se te interessar, pega o meu cupomzinho de desconto que dá 15% de desconto na assinatura anual e 10% de desconto na assinatura semestral, tá? Faz uma assinatura maneira aí, 15% no anual e 10% no semestral. E esse foi o Guia do Desenheiro das Galáxias. O pessoal aqui do chat tá mandando tchau pra vocês, mas não é pra você ir embora não. É o seguinte, tem 2 vídeos aqui, em algum lugar dessa tela aqui. Você vai ficar aqui e vai assistir esses 2 vídeos, ou vai assistir um deles, depois você vai assistir outro, e vai assistir outro, e vai assistir outro, e vai assistir outro, tudo enquanto você tá desenhando aí, tá bom?